Olá, processualistas! Hoje vamos abordar o Instituto da Cognição, que é uma técnica destinada a permitir que todos os envolvidos em uma demanda possam conhecer, analisar, apreciar, valorar alegações e provas construídas ao longo de toda uma demanda para ao final se chegar a uma solução. A cognição é uma técnica utilizada e presente de modo preponderante no processo ou módulo processual de conhecimento, porque é lá no processo de conhecimento que nós vamos ter uma busca pela definição, pelo ajuste, pelo acertamento do direito para que ele seja declarado, reconhecendo-se uma posição jurídica de vantagem por meio de uma sentença, de um acórdão a um dos envolvidos no litígio, para que posteriormente ele consiga um título a ser apresentado à parte que se sagrou perdedora, que foi vencida, sucumbente em uma demanda. Essa é a ideia da cognição, permitir que todos construam alegações, apreciem, valorem alegações e provas para formatar, definir uma resolução para o litígio. E a cognição, ela tem como objeto as chamadas questões. Questões, de acordo com a doutrina, são pontos controvertidos, que nada mais são do que alegações trazidas pelas partes e que encontram na alegação de outra parte a resistência. Então, quando há uma resistência mútua quanto ao conteúdo das alegações, nós atribuímos o nome ou a conceituação de ponto controvertido. E ponto controvertido nada mais é do que o conceito de questão para o direito processual, principalmente. Esse é o objeto da cognição. E a doutrina ainda indica uma classificação para essas questões. Costuma-se indicar que a cognição, ou melhor dizendo, as questões objeto da cognição são subdivididas em questões prévias e questões principais ou de mérito. Dentro das questões prévias, nós ainda temos uma subclassificação que divide as questões em questões preliminares e questões prejudiciais. As questões preliminares normalmente estão associadas a elementos processuais, a circunstâncias processuais. E de acordo com o entendimento doutrinário, as questões preliminares, elas devem ser apreciadas antes da análise do objeto principal da demanda, e a análise sobre essas questões preliminares pode retardar o conhecimento do mérito ou então inviabilizar o conhecimento do mérito. E quando inviabilizam, geralmente levam à extinção do procedimento sem resolução de mérito, que nós temos lá na definição do artigo 485 do CPC. Então, as questões preliminares são questões processuais que retardam ou inviabilizam, impedem o conhecimento do mérito. Por questões prejudiciais, nós já temos uma relação direta com o objeto principal da demanda. Mas a questão prejudicial, como o próprio nome já indica, ela inviabiliza que o mérito seja julgado de acordo com o que a parte autora pretende. Ou seja, o conhecimento de uma questão prejudicial que se relaciona com algum elemento do mérito faz com que o resultado da demanda seja diverso e normalmente contrário ao interesse daquilo que foi requerido ou pedido pela parte autora. A questão prejudicial, então, geralmente surge como uma defesa de mérito que é trazida, ou melhor dizendo, uma defesa que interfere no resultado da demanda, mas que circunda o mérito, não necessariamente ingressa no objeto central, e sim faz com que o resultado da demanda seja diverso, seja prejudicado pelo conhecimento dessa questão. E aí nós temos como exemplo a prescrição e a decadência. Então vejam bem, se uma parte ajuiza uma ação de cobrança
requerendo que uma outra parte seja condenada ao pagamento da quantia X, e a parte demandada em sua defesa suscita essa questão prejudicial da prescrição, indicando que, apesar de devido o valor, aquela quantia não pode mais ser exigida porque foi fulminada pela prescrição, nós teremos uma análise que interfere no conhecimento do mérito, mas prejudica o resultado pretendido pela parte autora, que era o recebimento da quantia. Como já é inexigível aquela quantia porque foi fulminada pela prescrição, então nós temos aí o que a doutrina chama de uma questão prejudicial. Então, questão prejudicial é aquela que deve ser analisada antes do objeto principal da demanda, o mérito, e que atrapalha no resultado perseguido pela parte autora lá definido no seu pedido, que acaba delimitando o próprio mérito. Essa é a ideia de questão prejudicial. Agora, nós temos as questões principais ou questões de mérito que constituem a própria pretensão. São aquelas discussões controvertidas que envolvem a própria pretensão deduzida em juízo pela parte autora e que é definida a partir do pedido formulado lá na petição inicial. Então, o objeto da cognição são as questões. As questões, de acordo com a doutrina, são divididas em questões prévias e questões principais. As questões prévias são preliminares, estão lá normalmente previstas no artigo 337 do CPC, as preliminares, e as questões prejudiciais. E também temos ainda as questões principais, ou chamadas de questões de mérito. Esse, então, é o objeto da cognição. E agora, quanto à classificação da cognição, nós temos dois critérios diferentes. O primeiro critério é um critério baseado na horizontalidade da cognição. Horizontalidade ou amplitude da cognição. E aí nós temos, dentro dessa subclassificação, a cognição limitada e a cognição plena. Por cognição limitada, nós entendemos aquela modalidade de cognição, de técnica de análise dos detalhes da demanda e que é restringida por alguma disposição legal que limita o conteúdo das discussões. Então, cognição limitada é aquela modalidade em que há uma restrição legalmente imposta quanto ao conteúdo, quanto ao que pode ser discutido pelas partes ao longo daquele procedimento. Na cognição plena, nós já não temos essa limitação imposta pela lei. Nós temos uma ampla liberdade quanto ao que pode ser discutido e é uma característica marcante, principalmente do procedimento comum, que é aquele procedimento modelo, procedimento padrão, aquele mais amplo trazido pelo Código de Processo Civil, em que as partes podem desenvolver amplamente as discussões que tenham a ver, logicamente, com o objeto do litígio. E na cognição limitada, nós podemos ter como exemplos os procedimentos especiais, dentre eles uma ação possessória, por exemplo, em que o objeto, as questões passíveis de discussão, estão relacionadas à posse, pura e simplesmente. No plano vertical, que é um segundo critério de classificação, nós temos a cognição superficial, a cognição sumária e a cognição exauriente. Essas três subclassificações, elas se baseiam no grau de aprofundamento que a cognição pode ter em relação às discussões e principalmente em relação às provas. E normalmente a doutrina costuma associar essa subclassificação de superficial, sumária e exauriente ao grau de proximidade com a realidade que o conteúdo do procedimento permite chegar. Então, na cognição superficial, nós temos a formação de decisões baseadas em juízos de verossimilhança ou de possibilidade de acordo com a doutrina. Esse juízo de verossimilhança, ele geralmente é formado
a partir de alegações pura e simplesmente. E um grande exemplo que nós temos de cognição superficial é a aplicação da teoria da asserção, que é uma teoria que foi criada para permitir a análise da presença ou não das condições da ação e que nós vamos desenvolver ainda em um outro vídeo aqui deste canal. Então, na cognição superficial, apenas só para exemplificar, nós temos uma formação de um juízo de verossimilhança que se baseia praticamente em alegações trazidas pela parte e normalmente não há oitiva da outra parte envolvida no litígio. Na cognição superficial, nós temos uma superficialidade da apreciação. Não há um aprofundamento quanto à análise das alegações e principalmente de provas, porque essa análise geralmente é feita com base apenas em alegações. Uma segunda subclassificação é a da cognição sumária. E a cognição sumária é aquela modalidade de cognição fundada em juízos de probabilidade. Juízo de probabilidade é aquele que associa uma alegação ou algumas alegações a elementos indiciários que permitem que todos os envolvidos tenham uma visão, uma aparência de que aquilo que foi dito efetivamente ocorreu. Por quê? Porque há elementos indiciários que demonstram de forma unívoca que a alegação tem algum fundamento, que aquilo é crível. Essa é a ideia da probabilidade, tornar uma alegação crível, pura e simplesmente, crível com base em elementos indiciários. Essa é a ideia da cognição sumária. E geralmente a doutrina costuma associar a cognição sumária às decisões proferidas no campo das tutelas provisórias, que vocês vão ver lá nos artigos 294 ao 311 do CPC. Mas essa associação, ela tem que ser feita com algum cuidado. Isso porque o próprio CPC prevê a possibilidade de ser concedida tutela provisória na sentença. E a sentença, geralmente, é fundada em cognição exauriente, que é o próximo tópico que nós vamos ver. Mas, enfim, normalmente um grande exemplo de cognição sumária é a tutela provisória, seja ela de urgência, seja ela de evidência. Isso porque um dos requisitos das tutelas de urgência, que é comum à tutela antecipada e à tutela cautelar, é a probabilidade do direito, que é esse juízo formado com base em alegações e elementos indiciários que indicam ser crível que aquilo que está sendo alegado efetivamente ocorreu ou corresponde à realidade. Essa é a ideia. E por fim, nós temos a chamada cognição exauriente, que diz respeito a decisões em sentido amplo que são baseadas em um juízo de certeza. E aqui vem um cuidado que precisa ser tomado, porque esse juízo de certeza, de acordo com o que a doutrina amplamente majoritária nos ensina, ele não é um juízo de certeza baseado na convicção íntima do magistrado, e sim um juízo de certeza baseado no exaurimento, na exaustão da análise de alegações e principalmente de provas. A cognição exauriente, ela é formada, é a técnica utilizada a partir da ampla e exaustiva análise de alegações de todos os envolvidos na demanda, das provas produzidas por todos os envolvidos na demanda e do cumprimento efetivo e pleno do contraditório da ampla defesa. Então, a cognição exauriente, ela geralmente se verifica na sentença, quando todos os sujeitos tiveram ampla oportunidade de construir os fundamentos das suas alegações e principalmente de produzir todas as provas necessárias à confirmação daquilo que foi alegado e fundamentado ao longo da demanda. Então, na cognição superficial e cognição sumária, geralmente nós temos a caracterização ou a atividade que é desenvolvida para prolação de decisões interlocutórias.
E a cognição exauriente geralmente é aquela atividade desenvolvida para a prolação de sentenças e acórdons. Mas lembrando sempre que tem que ter um cuidado com relação à associação direta entre esse conceito e o ato jurídico que vai formar a decisão. Porque você pode ter, por vezes, uma sentença que é baseada em cognição sumária, quando, por exemplo, o magistrado extingue a demanda, o procedimento sem resolução de mérito e daí por diante. Então, geralmente, cognição superficial e cognição sumária são características de decisões interlocutórias e principalmente de decisões interlocutórias que definem ou deferem liminares. Decisões interlocutórias proferidas liminarmente, no limiar do procedimento. E a cognição exauriente, uma característica mais marcante das sentenças, aquela em que há uma exaustão das discussões que são desenvolvidas, das provas que são construídas para a formatação de um pronunciamento judicial. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo continue ajudando vocês nos estudos. Peço para que todos continuem acompanhando, se inscrevam aqui no canal. Se gostaram do vídeo, curtam, façam seus comentários. Esse feedback é muito importante para que eu possa aperfeiçoar o trabalho e principalmente para que eu possa produzir conteúdos interessantes para que vocês se desenvolvam melhor. Então, muito obrigado. Conheçam lá também a nossa página no Facebook, O Processualista, perfil no Instagram, @oprocessualista, e o blog www.oprocessualista.com.br. Um grande abraço e até o próximo vídeo.